Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje a gente vai estar vendo como desenhar uma gota d'água. A gente vai colocar sobre uma superfície, então para isso eu já coloquei aqui duas imagens, separei duas imagens aqui, para a gente perceber o efeito sobre essas superfícies. Eu vou começar com uma ferramenta elipse, mas antes de mais nada tem que travar esse objeto aqui, senão vai atrapalhar o desenho. Então botão contrário, bloquear. Essa folha aqui, ela originalmente tinha um fundo branco, mas eu já tirei o fundo branco utilizando a máscara de bitmap, que eu demonstrei num vídeo, acho que uns 2 ou 3 vídeos anteriores, no efeito pop-up, onde eu mostrei como é que utilizava a máscara de bitmap. Então eu tinha um retângulo branco aqui, eu matei esse fundo branco para ficar lá recortadinha, bonitinha, tá? Então se vocês quiserem saber como eu fiz isso, pode dar uma olhadinha no outro vídeo do efeito pop-up, ok? Pop-up, que eu estou demonstrando lá. Então vamos lá com a ferramenta elipse. Vou fazer inicialmente um círculo redondinho. Vou fazer uma cópia, deixar aqui do lado. E nesse cara aqui eu vou aplicar uma sombra. Posso utilizar a partir de uma pré-definição de inferior esquerdo. Na verdade eu preciso ele preenchido, né? Porque eu quero que ele faça assim, ó. Ok, então está aqui a sombra. Eu vou só ajustar o estilo dessa sombra, deixando ela um pouco mais forte, ou bem mais forte. Deixar um pouco mais enevoada. Vou só experimentar os parâmetros aqui. Talvez algo em torno de 50, deixe-me ver. Não, quero mais forte mesmo. Talvez não tão enevoado. Acho que é algo mais ou menos assim, talvez um pouquinho mais fraco. Eu acho que o valor inicial estava bom. Tá, vou tirar essa linha de contorno, deixa eu ver como é que fica aqui, acho que assim fica legal. E aí é o seguinte, se eu pegar essa área aqui e deixar sem preenchimento, ele não tem sombra, porque a sombra ela trata a partir do preenchimento, né, da área que esteja visível, seja o contorno ou seja a parte interna. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou separar essa sombra do objeto. Para conseguir fazer isso, você tem que clicar na própria sombra, ok? Então dá um clique aqui na sombra, botão contrário, pode utilizar separar sombreamento ou atalho Ctrl K. Feito isso, clicando aqui fora, vou arrastar o objeto, aí a gente tem só a sombra, tá ok? Vou desfazer para voltar aqui um objeto sobre o outro, e eu vou fazer com que o próprio objeto, Shift, vou clicar na sombra, vou aparar ele. Então tá aqui, ó. Agora sim eu vou arrastar e eu vejo que ficou só a sombra aqui, com essa área transparente. Na verdade é porque não existe nada aqui, aqui é um buraco, ok? Então essa era a minha intenção final. Então esse carinha aqui eu vou colocar com um preenchimento interativo, vou colocar mais ou menos no mesmo ângulo, então daqui para cá. Colocar esse ponto aqui em preto, o outro ponto aqui já está em branco. Beleza. E aí, sobre esse preenchimento, eu vou aplicar uma transparência uniforme mesmo. E eu vou colocar ela com o sobrepor. Tá aí. O sobrepor é legal porque ele dá um contraste, ele altera um pouco o contraste em relação à imagem que está sob esse objeto. Então, ó, vou arrastar para vocês perceberem. Se eu arrastar aqui, vocês veem que ele acompanha, né, a imagem em si, dando essa claridade um pouco maior aqui, e no caso um pouco mais escuro por conta do gradiente que eu coloquei do preto para o branco. Aí para ficar mais estiloso aqui, ficar uma sensação mais realista, eu vou utilizar uma outra elipse, vou deixar ela um pouco mais arredondada, mais achatada, aliás. Deixa eu colocá-la aqui em cima. Mais ou menos assim, deixar ela em branco e colocar uma transparência vindo aqui de cima para baixo e vou ajustar sem linha de contorno, deixar bem mais esmaecido aqui, quase não dando para ver o branco. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, porque a gente tem que ver de longe como é que fica, para ter uma sensação mais legal.
Mais ou menos isso. Qualquer coisa a gente ajusta de novo. Eu vou editar esse objeto, convertendo ele em curva, então Ctrl Q, o atalho. Vou pegar esse nozinho aqui e vou puxar um pouquinho mais para cima, só para dar mais um estilo no formato em si desse brilho. Aí. Então tá legal, ó. A gota tá feita, tá? Posso agrupar aqui. Vou arrastar essa folha pra gente ver como é que ela fica sobrepondo em um outro tipo de fundo, né? Então vou copiar. Vou diminuir para a gente ver com tamanhos diferentes e em posições diferentes do objeto, ó. Fazer mais uma cópia. Então a gente vê que fica bem legal, o efeito fica bem interessante, bem realista, né? Mas eu posso também fazer ela num formato um pouco mais distorcido. Eu não vou fazer tudo de novo, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma cópia aqui. Opa! E vou dar uma editada em cima dele mesmo. Talvez a sombra fique um pouquinho distorcida, mas não tem problema. Vou desagrupar então, Ctrl U. Vou clicar nesse objeto, ferramenta Forma, Ctrl Q para transformar em uma curva. Vou inclinar um pouquinho aqui. Vou puxar um pouco esse nó também. Para deixar um pouquinho distorcido. Nada muito forçado, só para parecer uma gota um pouquinho mais tortinha. Estou pegando aqui a parte que é a sombra, tá? Estou clicando aqui atrás e vou fazer o mesmo processo, porque ele tem uma máscara, né? Ele tem uma estrutura aqui que era da elipse original que permitiu essa sombra ficar desconectada, né? Então, estou arrastando aqui. Mais ou menos isso. Ah, eu vou fazer mais uma coisa também que eu não tinha feito na primeira, que é deixar um pouquinho mais afastado do contorno, já que eu faço de novo naquela original. E olha como fica bem legal isso aqui, ó. Deixa eu agrupar. Opa, arrastei sem querer o objeto errado. Agrupar tudo isso aqui, ó. Diminuir. Pegar aqui e arrastar também para cima, ó. Olha como fica bem interessante. Porque tem um detalhezinho que eu esqueci de fazer nesse aqui e eu já vou corrigir, ó. Vou desagrupar. E aí, esse objeto aqui que está no centro, eu vou diminuir ele um pouquinho, essa elipse aqui do meio, vou diminuir um pouquinho, de forma que fique um leve contorninho, ó, entre a elipse central e a sombra. Então fica um vão aqui. Isso dá um efeito extra de reflexo aqui na borda, que eu acho que dá mais um detalhe importante aqui para o efeito. Deixa eu agrupar de novo. Fazer mais uma cópia. Olha como fica bem legal sobre uma imagem como essa da folha, né? Ok, pessoal? É isso então, esse vídeo foi bem rapidinho, porque não era nada muito complexo, mas eu acho que é um efeito bem interessante para se trabalhar nas artes. Então, se curtiram, o like é sempre muito bem-vindo. Se é novo por aqui, não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser avisado quando eu estou postando os novos vídeos, apesar que eu estou postando vídeo praticamente todos os dias. E é isso, pessoal. Qualquer sugestão ou dúvida, deixe nos comentários, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!